Oi, sejam bem-vindos a mais um episódio do Aquela Feminista Podcast. Se você é novo por aqui e ainda não seguiu a gente, vai lá no Instagram, @Aquela Feminista Podcast, e também se inscreve no canal do YouTube. Hoje eu tô com a Ana Rocha, que é advogada de família, e a gente vai falar sobre como proteger seu patrimônio dentro de um casamento. Esse assunto a Ana tem um conteúdo fantástico nas redes sociais e ela trouxe esse assunto um dia num vídeo e eu achei muito importante, fiquei muito interessada em conversar com ela e trazer para vocês esse papo aqui, que eu acho que é um tema que vai mexer com muita gente aí. Oi, Ana, seja bem-vinda. Oi, Lu, obrigada. Muito feliz de estar aqui participando. Vamos lá desmistificar algumas informações que a gente recebe sobre o planejamento familiar e sucessório, né? Perfeito. Primeiro, eu queria falar justamente sobre a importância de pensar em patrimônio dentro de uma relação. Eu acho que quando a gente, principalmente nós mulheres, quando a gente cresce, a gente aprende que o relacionamento é só romântico, a gente nunca é ensinada a pensar no relacionamento como um contrato, né? Então, essa romantização do casamento, do amor, a gente perde um pouco da parte prática. E a gente fica em desvantagem com isso. Então, eu queria que você começasse falando pra gente por que é importante pensar em patrimônio dentro de um relacionamento. Ótimo. Eu vou até começar falando que é importante a gente falar sobre patrimônio mesmo fora de um relacionamento. Perfeito. Então, nós realmente, mulheres, somos ensinadas que a parte financeira e patrimonial, principalmente de administração, não cabe a nós, caberia ao homem. E, naturalmente, quando nós temos pais dentro de casa, essa atribuição é repassada a eles. Nós crescemos ali com um certo conforto de administração financeira. Nossos pais organizam financeiramente, mesmo para aquelas que só possuem mães dentro de casa, então que assumem esse papel, né? E quando nós vamos para dentro de um relacionamento amoroso, a gente acaba reverberando e continuando esses comportamentos que nós já tínhamos nos habituado. Então é importante a gente entender que falar sobre planejamento, entender sobre finanças, cabe também a nós mulheres, independente se estamos dentro de um relacionamento ou fora dele. E essa questão da compreensão financeira, ela serve para que a gente se insira dentro do mercado. A gente saiba quanto custa nossas despesas fixas, saiba quanto custa os materiais que estão dentro de um supermercado, por exemplo, saiba das despesas com saúde, com medicamento, para que ninguém fique aí desamparado num caso de emergência ou até de situação própria cotidiana mesmo. É muito importante o que você falou, que a gente acaba repetindo esses padrões, né? Então, isso é o que a gente é ensinado que é certo como caminho na vida, né? Então, a gente sai de casa e vai para dentro de um relacionamento. E a gente repete esse padrão. E eu acho que, apesar das mulheres estarem muito colocadas nessa função, por exemplo, de fazer supermercado, de comprar as coisas do dia a dia da casa, muitas se distanciam da questão financeira como um todo. E aí fica parecendo que você tem algum controle, porque você sabe o preço do feijão no supermercado, mas você não sabe quanto custa para você viver. Para você comprar esse feijão, você não sabe quais outras contas estão sendo pagas ou deixam de ser pagas. E quando você traz. E aí, as mulheres já estão. É importante o que você falou dessa progressão, porque vai ter que ter uma mudança, né? Porque aqui a gente, lógico, quer que as mulheres ensinem para as filhas isso, mas primeiro elas vão precisar aprender, então elas vão ter que quebrar esse ciclo. E aí, quando a gente já está dentro de um relacionamento, fica essa sensação que como que eu faço para tocar nesse assunto agora? Então, assim, como que essas mulheres conseguem abordar com o parceiro ou com a parceira, até homens, se estão assistindo aí, porque é importante para todo mundo, mas a gente falando de forma mais voltada para as mulheres que têm parceiras que estão cuidando disso, por exemplo, ou que têm mães. Dentro dessa relação, que não, mesmo que não seja amorosa, quem está cuidando do seu dinheiro para você, quem está cuidando disso, parece ser um cuidado, né? Parece que é uma relação de, mas minha mãe, meu pai me ama, eles cuidam, eu confio 100% neles. E aí parece que você está querendo quebrar, na verdade, essa confiança e esse cuidado. Como que você faz, como que essas mulheres podem fazer para
ter essa proteção de forma respeitosa, de abordar esse assunto, que dinheiro pra gente é difícil demais de falar, né? Eu acho o seguinte, vamos começar falando sobre mulheres que estão dentro de relacionamentos amorosos, depois a gente passa para mulheres que são solteiras ou já divorciadas, ou que possuem outra pessoa responsável financeiramente, tá? Dentro de um relacionamento, é preciso... Eu comecei aqui falando que a gente ia desmistificar alguns pontos. Então, vamos falar sobre um casamento em si, um casamento concreto. Então, você tem lá um casamento, vamos falar do regido pela comunhão parcial de bens. Nós, seguindo o Código Civil, perdão, seguindo o Código Civil, nós sabemos que o artigo 1571 diz que a sociedade conjugal ela vai se extinguir. E aí, quando eu falo isso, as pessoas se assustam. E eu falo muito isso no meu Instagram. Olha, o casamento ele é feito para acabar, gente. Infelizmente, né? O Código Civil tá lá. Se ele não vai acabar pelo divórcio, que eu espero que efetivamente não acabe, eu acredito nos relacionamentos duradouros, ele acaba pelo falecimento de uma das partes. Né? Então, o falecimento é algo que a gente não consegue fugir. Às vezes, casamentos aí de 40 anos, no final ele vai chegar aí, um dos dois vão acabar falecendo e alguém vai ter que assumir a responsabilidade financeira. Então, a gente precisa, primeiro ponto, entender que o relacionamento ele acaba. Tá? O casamento ele é feito para acabar. Partindo dessa premissa, a gente tem que entender que precisa se construir uma relação de conhecimento inicial sobre os bens, né, daquele casal, para, na falta de um ou do outro, você conseguir assumir a responsabilidade de administração. Então, eu enfrento muitas situações de mulheres que perdem o parceiro, por exemplo, e que se veem com filhos, alguns filhos até que possuem necessidades especiais, necessidades de cuidados especiais, e que não sabem ali, olha, tem às vezes um dinheiro investido, tem uma empresa que ficou, mas assim, eu não sei como começar, eu não sei como administrar. Às vezes essas mulheres precisam contratar um outro profissional, não sabem, né, como fazer essa confiança, porque também é importante saber, se você terceiriza, é importante você também ter o conhecimento para saber se aquele terceiro está administrando de forma correta. Lógico. Né? Ainda mais nesse momento de vulnerabilidade que você falou, né? Imagina. Ou é um divórcio, ou é um falecimento de alguém, e você vai ter que aprender uma coisa completamente nova e vigiar alguém para fazer o serviço, mesmo que você consiga pagar, né? Porque senão você vai cair em alguma cilada. Isso. Tanto o divórcio quanto o falecimento são processos de luto, né, Lu? Então já vai passar realmente por um bloqueio emocional, por uma dificuldade, um renascimento, uma reconstrução a respeito do que vai começar a ser vivenciado, que é efetivamente uma nova situação. Então, dentro de um relacionamento, você consegue abordar esse tema dessa forma. Olha, descobrir que o relacionamento acaba. Né? Não estou falando sobre um divórcio, né? Estou falando talvez de um falecimento. E é importante você começar com uma conversa, por exemplo, alguns casais naturalmente iniciam ali o relacionamento, às vezes até dentro do próprio namoro ainda, de que o homem vai administrando e a mulher vai perdendo essa função, né? Então é importante você falar assim, deixa eu saber, né? Quanto que a gente ganha? Quanto que a gente ganha? Quanto que o meu mais o seu dá? Sabe? Sim. E não é uma invasão, tem que se deixar muito claro que não é uma invasão, é simplesmente uma tomada de consciência. Quanto que o seu e o meu dá? Porque assim, eu sei, por exemplo, que a gente gasta R$500 no mês de supermercado, mas quantos por cento esse R$500 compromete a nossa renda? Né? Que, por exemplo, acho que a gente está precisando trocar uma televisão, isso acontece muito. Normalmente a gente vai e fala pro nosso companheiro, né, nosso namorado, nosso marido, que está ali em convivência comum, precisamos trocar a televisão. Às vezes o próprio homem já vai tomar a decisão, escolhe ali a melhor dentro do padrão. Por que a televisão que você está comprando é de R$2.000 e não de 5? Sabe? Óbvio que naturalmente a gente sabe a nossa condição financeira que a gente vive, mas é importante saber quanto que esses R$2.000 vão comprometer a nossa renda como casal. Né? E mais ainda quando a gente fala de relacionamentos em que as mulheres estão somente no serviço doméstico, né? Que fazem ali uma divisão de tarefas que a mulher fica com o serviço doméstico e ela acaba efetivamente se distanciando. Então é importante esse início dessa conversa. Vamos abrir a conversa para falar sobre planejamento nosso. Né? Vocês como família, vocês como entidade familiar, vocês casados ou em regime de união estável, por exemplo, precisa ser um conjunto, porque é efetivamente um conjunto, se a gente fala na parte jurídica, tá? Então, as pessoas precisam entender, nós mulheres precisamos entender, e aí até uma quebra de paradigma, de que falar sobre planejamento financeiro, querer saber sobre quanto você ganha, né? Amor, quanto você ganha? Principalmente assim, um marido que é autônomo, que tem uma variação de renda. Amor, quanto você ganhou esse mês? E mês passado? Isso não pode ser... Não é uma invasão, né? Exatamente, não pode ser visto como uma invasão.
né? Dentro de um relacionamento, óbvio que cada casal tem a sua dinâmica, mas saber Claro. quanto o outro ganha, saber se o outro tá bem, se o outro tem dívidas, né? Às vezes a gente casa sem saber de dívidas do nome do outro, e dependendo do regime que a gente casa, a gente passa a ser responsabilizado por essas dívidas também. Então é importante que você saiba, por exemplo, meu marido tem uma dívida de 50 mil, você também é responsável por aqueles 25, né? Um regime de comunhão Sim. parcial. Então, descubra o quanto é a dívida para você conseguir até auxiliar, né? A entidade familiar, ela Sim. é única. Então, a quebra de paradigma, olha, não é um tabu falar, é um tabu, mas não pode ser um tabu. Né? Vamos conversar com leveza para que um auxilie o outro, para que aquele matrimônio, para aquela união, para que ela tenha uma construção, para que seja uma construção natural. Óbvio, quando você começa a saber quanto o seu companheiro, o seu marido ganha, isso se torna algo natural. Eu ganhei um pouco mais esse mês, eu consigo te ajudar com aquela dívida. Ou a mulher que está em casa que não consegue. Olha, amor, vamos buscar uma outra fonte de renda. Né? Vamos procurar. Sim. Hoje a gente, né, pessoas que estudam questão de tráfego, já vi muita gente falar na internet, a gente vê muito. Venda de curso, vamos buscar outra fonte de renda, né? Então, assim, Sim. óbvio que algumas É um estão interesse mesmo, né? É demonstrar essa curiosidade, esse é interesse a abertura de constante. diálogo, sabe? Assim, Perfeito. você começar a falar sobre, também sabendo que não pode ser um peso, porque se você já chega achando que você está incomodando, que você está gerando um conflito dentro do seu relacionamento, perguntando sobre questões financeiras, a outra parte também já vai receber um impacto com relação a isso. Claro. Então, levar e tratar isso com a leveza que ela é, né? Falar sobre finanças, a gente vive numa sociedade capitalista, então a gente tem que ter esse conhecimento. Então, Sim. efetivamente, acho que e aí voltando para a questão das mulheres solteiras, mãe Uhum. solo, enfim, as mães que moram, né, com a família inicial, você precisa saber quanto custa das coisas. E perguntar não é um problema. Tá? Sim. Perguntar, às vezes, aí eu sempre falo assim para algumas clientes: Ana, não estou conseguindo essa abertura com minha mãe, com meu pai, que me ajudam financeiramente. Seu filho tem uma escola? Vai na escola. Pergunta, quanto custa a mensalidade aqui? Seu filho tem um Sim. plano? Liga no plano. Olha, quanto Uhum. custa o plano do fulano? Entende? E aí, tomando consciência para que isso fique algo mais natural possível, porque efetivamente tem que ser algo natural, né, Lu? Você vê que essa dependência, esses exemplos que você deu é excelente, né? A gente sente uma distanciamento, né? Um bloqueio tão grande que você confia tanto nessas pessoas que você tá dando o poder financeiro da sua vida para elas, mas você não consegue conversar com elas sobre isso. Então, a dependência financeira, ela acaba se tornando uma dependência intelectual, uma dependência emocional e acaba sendo utilizado por pessoas que não são, né, que ou por algum problema, ou nem é assim por questão de caráter, às vezes nem é que a pessoa não quer, mas ela tá tão acostumada a tratar aquilo daquela forma que ela também vai receber mal, igual você falou, né? Então, às vezes, a maneira indireta ali é o melhor meio de você falar assim, não, então agora eu tenho uma ideia do que está acontecendo, eu posso me programar para ficar independente financeiramente, e aí quando eu já tiver essa possibilidade de abordar, porque eu acho que dá um medo também, né, mas me ajuda financeiramente, e se cortar essa ajuda? E se eu for atrás e cortar? Então, com conhecimento, você fala, não, agora vai cortar, mas eu tenho dinheiro, então eu posso abordar isso e chegar num senso aqui, né? Você começou falando que esse vínculo financeiro, ele gera, às vezes, uma dependência emocional. Esse medo que você fala, eu tenho medo do corte, né? Se eu falar, pode vir a cortar esse financeiro, é uma dependência emocional, tá? Sim. E muitas vezes, aí a gente vai lá para o divórcio, quando ele acontece, os homens, por saber dessa vulnerabilidade, eles utilizam ela. Né? Eu lido muito, tô até com um caso bem sensível de um relacionamento de mais de 20 anos, em que a mulher nunca tomou consciência, sempre trabalhou na empresa, né, do marido. Eles têm um regime de separação total de bens, que é um regime bem atípico, e que ela não tem consciência das despesas dela, das despesas do filho e do quanto ela deveria receber por ter trabalhado todos esses anos, porque ela nunca recebeu um salário. Né? Sim, Então, entendi. até isso, assim, olha, eu exerço a função de direção nessa empresa. Quantas pessoas... Tudo bem, você não precisa cobrar o seu salário, né? Se tá tudo ali muito certinho na casa, tá tudo certo, você não precisa cobrar. Mas quanto será que uma pessoa que exerce o mesmo papel que eu em outra empresa recebe?
Porque se um dia vier a acontecer, o divórcio ele acontece, né? A gente vê aí, né, que tem traições, né? Traições não amorosas, mas outros tipos de traições também. Então, acho que a gente tem esse conhecimento, assim, olha, eu deveria receber 10 mil reais, deveria receber 5 mil reais pelo serviço que eu exerço, te traz, às vezes, até um conforto, por exemplo. Vamos divorciar, eu sei que eu tenho o direito de receber esses 2 mil reais pelo serviço que eu exerço, né? Sim. E assim, até vamos falar sobre a questão do trabalho doméstico, que muitas vezes ele é visto como não remunerado. Nós temos um tribunal aqui em Goiás que ele é muito positivo nesse ponto. Existem tribunais em outros Nossa, que bom. estados nós temos tribunais em outros estados que também têm o entendimento de que o serviço doméstico, em momentos de divórcio, ele precisa ser levado em consideração como um serviço remunerado. Então, o homem Perfeito. que trabalha externamente, ele vai precisar, no caso de divórcio, amparar essa mulher que ficou trabalhando somente dentro de casa. Então, ter essa consciência, assim, quanto custa o serviço que eu presto? Quanto custa todo dia acordar cedo, fazer café da manhã, limpar a casa? Quanto custa? Porque uma diarista, normalmente, numa casa, vai cobrar entre 120 e 180 reais, dependendo. Então, você tem esse conhecimento. Olha, o serviço que eu presto, mesmo que não remunerado, porque você está dentro de um relacionamento, ele fora do meu relacionamento, ele é remunerado e ele vale isso. Então, ele tem valor, apesar de você não cobrar, né? Exato. E você não cobra naturalmente porque tá dentro de um relacionamento que tem todo o conforto e que a outra parte efetivamente faz a administração financeira. Mas é importante você saber que caso venha a acontecer o divórcio ou um falecimento em si, que aquilo ali tem que ser considerado, né? Que você não é... vou até usar uma expressão que meus clientes me trazem muito, que é se sentir inútil, se sentir incompetente, achar que não sabem fazer nada. E na verdade não é isso. Faltou ali uma tomada de consciência do que elas prestam, do que elas fazem, do serviço que elas exercem, do quanto aquilo vale, o valor que aquilo, para que elas saibam que em momento de desamparo financeiro, em razão de divórcio ou do falecimento, que elas têm efetivamente o direito de pleitear, de requerer aquele valor. Não, isso é muito importante que você falou, porque você deve ver muito, né? Mas a gente sabe que o cuidado dentro de casa, o cuidado com os filhos, o cuidado com o lar, ele é visto como um serviço a ser realizado de graça por amor, né? Mas ele tem valor. Então, ele é algo que você está fazendo, mas que permite com que o homem trabalhe fora e chegue em casa para uma casa habitável, né? Então, assim, isso contribui com a casa. E dentro de um relacionamento são acordos, mas quando isso acaba, você tem esse direito de ser não necessariamente remunerada, mas reconhecida, né? Esse dinheiro amparada, isso é muito importante, que eu acho que a maioria das pessoas não tem a maioria das mulheres não tem essa visão. Realmente deve se sentir, porque o que a gente fala assim, eu só fico em casa, como se não fosse importante, como se não fosse essencial para todo o funcionamento do lar, da unidade, né, da família. Muito, muito importante isso que você falou. E o que acontece aqui em rompimentos, elas não sabem o que fazer, o que pode ser feito, como fazer, como conduzir, né? Eu só fico em casa, não sei o que eu vou fazer, como que eu vou trabalhar agora, né? E aí, e é importante falar isso pro homem também. Olha, se um dia a gente separar, como que vai ser, né? Assim, não tô pensando no divórcio, mas imagina, você vem a falecer, eu não sei de nada, não sei as senhas da sua conta. Sim. Né? Perfeito. Óbvio que não é necessário, né, Lu? A gente sabe disso. Mas é importante, né? A pessoa falece, se você declara o óbito, o banco bloqueia tudo. E aí, se essa mulher está simplesmente na administração da casa, administração doméstica, e não tem senha de banco, não tem informação... Ela vai estar perdida. Ela vai depender 100% do judiciário, que é demorado, ou até dos serviços cartorários, né? Quando não tem ali um litígio, um conflito no inventário. E isso demora. Então é importante saber se o seu marido tem ali um plano de previdência privada, uma previdência pública, né? Porque aí você vai ter direito a uma pensão, por exemplo. É importante a gente ter conhecimento do que nós, como entidade familiar, estamos construindo. Né? Se meu marido recolhe ali um valor para mim na previdência, mesmo eu trabalhando como doméstica, porque é possível, tá? Trabalhando como doméstica, não, trabalhando com serviço doméstico, né? Que é possível também. Isso também é um ponto de reflexão. Olha, marido, né? Nós somos casados e nós optamos que eu vou ficar aqui dando amparo para os nossos filhos, mas você vai aposentar com 60 anos, porque você tem um serviço CLT ou autônomo e recolhe
E eu, né? E você não vai aposentar? Então, até isso, assim, também é um ponto, né? Vamos recolher o mínimo. Você pode recolher como autônoma, como do lar, né? Recolhe o mínimo. Te dá uma Perfeito. garantia aí de um salário mínimo, às vezes, lá na frente, que a gente não sabe do futuro, Lu. Às vezes, você tem um acidente, você fica inválida por algum ponto, né? Receber um auxílio, um auxílio doença, um auxílio do INSS, vai ser um ponto positivo. Então, até isso, Com assim, certeza. saiba. É, não, o que você tá falando em relação, nossa, é incrível quanto uma conversa, a gente está falando sobre iniciar essa conversa, olha o tanto de coisa que você já entrou, né? O tanto de possibilidade, de direitos que você vai começar a acessar se você conversar sobre isso, sobre dinheiro. Quando você começa a buscar esse conhecimento, abre portas para muitos direitos que às vezes a gente nem sabe que tem. E isso é muito importante. Lu, vamos até falar sobre o outro lado. Vamos supor que no Uhum. relacionamento quem vem ao óbito é a mulher. Então, esse homem tinha uma estrutura familiar em que tinha alguém de confiança cuidando dos filhos, administrando o lar, e essa mulher vem para vamos falar, voltar aí no Covid, né, que aconteceu muito, né, de falecimentos dentro de família. Né? Então, essa mulher vem a óbito e esse homem que trabalhava exclusivamente no serviço externo, né, às vezes com carga horária altíssima, um caminhoneiro, por exemplo, né, que trabalha fora, que fica Aham. dias fora de casa, e agora ele tem 2 filhos pequenos, não tem uma entidade familiar externa para conseguir contribuir, né? O que ele vai fazer? Ele vai precisar parar de trabalhar. Olha a complexidade que é isso. Né? Então, assim, se Com tem um certeza. recolhimento, voltando lá no recolhimento previdenciário que nós estávamos falando, ele também vai receber essa contribuição de volta, né? Como pensão também pela morte da esposa. Então, tudo isso Interessante. é importante a gente falar que não é simplesmente, essa conversa aqui, não é simplesmente para mulheres, né, que querem prejudicar homens, Lógico. que às vezes a gente escuta muito esse discurso. Não, é uma proteção da entidade familiar, né? Como eu disse, o casamento e a união estável, elas vão se encerrar, né? E vamos falar aí de um desdobramento natural da vida pelo falecimento, que tem uma complicação muito maior, porque é um luto ainda muito maior, né? No divórcio, a gente sabe que vai ter ainda um outro lado ativo financeiramente, né? Às vezes até os dois lados Sim. ativos. E isso torna um pouco mais leve. Mas quando a gente fala de dinheiro, o peso fica muito grande. Né? E na Sim. falta do dinheiro ainda fica muito mais pesado. Então é Muito. importante entender que o planejamento, ele é do casal, ele não é da mulher. Né? Nós começamos aqui Perfeito. falando, a mulher precisa ter a tomada de conhecimento sobre as despesas, sobre esse controle financeiro, em razão da hipossuficiência, né, da carência que a gente vê de mulheres assumirem esse papel. Mas esse Sim. assunto, ele protege tanto homens quanto mulheres, Ele é né? de interesse de todo mundo dentro da família, né? E outro ponto até que a gente tem que desmistificar é o fato seguinte: quem pode auxiliar a gente a fazer esse planejamento? Um advogado. Aí quando fala um Uhum. advogado, as pessoas já falam: você vai procurar um advogado? Né? Porque tem a sensação que o advogado ele é só para o problema, para o divórcio. E não, o advogado ele está ali também para fazer um atendimento preventivo, né? Uma prevenção. Perfeito. Olha, o que a gente pode fazer? Né? Ah, Ana, outra informação também que tem que ser desmistificada. Planejamento é só para quem tem patrimônio grande. Não, gente. Você se planejar, cada um recebe um salário mínimo, é importante você se planejar, acho que mais ainda. Entende? Porque aí Uhum. efetivamente vai ter que colocar ali nas despesas certinho para não se comprometer, para não ter um endividamento, às vezes até um endividamento maior do que já existe. Então é importante você ter essa tomada de conhecimento e esse planejamento conjunto. E aí ir atrás de profissionais que possuem o conhecimento legal, né? E que vão conseguir orientar o melhor caminho para aquele casal em específico. Claro, E para isso você não, conseguir acessar todos os direitos. exatamente. E isso não é um problema. Não pode ser um Uhum. problema. Entende? Então, Claro. é muito delicado o assunto, mas ao mesmo tempo, quando a gente vai desmistificando os pontos, né, que são tabus, a gente vê o quanto ele é necessário. E outra coisa que eu Perfeito. sempre falo em atendimentos preventivos, né? Tem até um meme na internet que fala assim: se tem placa, tem história. Tem história? Então a gente fala o seguinte: se existe dentro do direito a possibilidade de você planejar-se financeiramente, né, como um casal, é porque existem problemas demais, né, que Sim, vão ser perfeito. desencadeados em razão da ausência de planejamento. Né? Então, entender isso, eu acho que é o primeiro passo. E você já, e assim, toda essa conversa, a quantidade de coisas que a gente já trouxe, né, te traz uma gama muito grande
de aberturas para você introduzir esse assunto dentro da sua família, né? Acho que, assim, entender, reconhecer as vantagens é o que mais vai trazer um retorno positivo para o casal, né? Para a família. Para a família. E aqui a gente está conversando, já é muito difícil para falar sobre isso, né? Já é um tabu falar sobre isso dentro de unidades familiares que a gente está falando que são saudáveis, que você tá com um objetivo de construção em conjunto, de proteção um do outro, mesmo se alguma coisa ruim acontecer, que seja óbito, que seja um divórcio, né? E que nesse momento você ama aquela pessoa, você quer o melhor para ela. Então, assim, o melhor é proteger essa família, independente do que vai acontecer no futuro. Mas a gente também precisa falar de situações que não são saudáveis ou que nem todo mundo está ali com o objetivo de realmente proteger e cuidar do outro. Então, eu queria que a gente terminasse falando de sinais de alerta que podem indicar algum tipo de violência patrimonial e falar um pouquinho sobre a violência patrimonial em si para explicar que na hora que você abre esse assunto, pode ter diferentes formas da pessoa lidar, daquela pessoa que você está abordando, lidar com isso. Isso pode já ser um indicativo de que você precisa ficar ainda mais atento e talvez tomar algumas medidas de forma isolada para se proteger. Você fala para a gente? Claro. Primeiro ponto, assim, falando sobre a violência patrimonial. Ela foi uma violência, a última reconhecida na Lei Maria da Penha. Então, ela foi reconhecida em 2017. Nós estamos falando de uma alteração legislativa muito recente. Então, quando a gente fala de violência patrimonial, ainda é muito comum um certo estranhamento. Como assim uma violência patrimonial dentro de um relacionamento? A administração é conjunta, eles aceitaram que é o homem que vai administrar. Então, as pessoas têm um pouco afastamento de conseguir entender efetivamente o que é essa violência. Eu percebo muita dificuldade dos homens em entender que eles estão praticando a violência patrimonial. Mas ela nada mais é do que uma constrição das informações financeiras. Ou, e aí em casos mais graves, efetivamente um bloqueio, uma efetiva constrição. Então, a mulher recebe e esse homem vai, primeiro gatilho, tá? A mulher recebe e esse homem fica para si com o dinheiro, sem que ela tenha conhecimento de como está sendo aplicado esse valor. A mulher, por exemplo, trabalha para o marido e não sabe quanto ganha, quanto deveria ganhar, não tem nenhum retorno, não tem informação nenhuma. Então, isso também é outro ponto que deve ser observado. Mas eu acho assim, que quando a gente vai falar sobre esse assunto, como você mesmo disse, a gente pode enfrentar grandes resistências do lado de lá. Primeira resistência, às vezes, pelo estranhamento do assunto. Que quando você chega com esse assunto, você vai falar, por que você está querendo divorciar? Por que você não está confiando em mim? E isso eu acho que é natural, tá, Lu? É natural porque efetivamente sim. É algo novo. Não vamos levantar a bandeira aí de violência patrimonial. Mas a partir do momento que você solicita as informações, essas informações são sempre negadas, não, você não sabe, você não entende, aí a gente já vem com a violência moral junto, você não tem capacidade. Como não? Você não é pessoa maior, você não é capaz civilmente, você não exerce todos os seus direitos, por que você não tem capacidade de saber o quanto a família ganha? Então, óbvio que eu até falo assim, quando eu converso sobre esse assunto, eu falo, não, na primeira negativa, já não fala, você está sendo violento, porque aí sim. Você está jogando fogo dentro jogando gasolina no fogo, claro. O negócio vai explodir. Mas eu acho que é importante você saber que é um direito seu ter esse conhecimento e que uma resistência exacerbada pode ser um problema. Então, sim. Primeiro ponto, resistência exacerbada, constrição de patrimônio. Então, você não tem a senha da sua conta, você só tem uma conta financeira, uma conta conjunta, por exemplo, e você não tem a senha, você não tem acesso, você nunca soube quanto vale, quanto tem lá dentro. Vocês têm investimento e você não sabe quanto está sendo investido, qual o rendimento desse investimento, e isso é bloqueado. Então, você não consegue, por exemplo, ir ao banco e descobrir porque teve essa negativa por parte do outro. Ou vocês, por exemplo, têm somente uma conta que está no nome do marido e você não sabe movimentar, você não sabe quanto tem lá. E, então, esses são pontos de alerta. Então, se existe efetivamente uma conta somente no nome do homem, você precisa saber sobre essa conta, saber quanto está lá. Como é movimentado, quem administra, qual banco. Isso é importantíssimo. Segundo ponto,
E é isso, é até de conselho. Tenha a sua conta. Tenha a sua conta, porque no caso de divórcio, você vai precisar ter um nome no mercado financeiro. Né, para você Uhum. poder ter um cartão de crédito, por exemplo. Se você não tem conta e você se divorcia, uma mulher de 55 anos, por exemplo, que nunca teve movimentações financeiras, ela vai abrir uma conta com uma margem aí de negociação de R$ 200 às vezes. Então, quem em sã consciência vai conseguir administrar uma casa com um limite de R$ 200 no cartão de crédito? Então, Aham. tenha a sua conta, você consegue abrir uma conta no banco digital, né, sem necessidade de muita informação, e vá movimentando ali devagarzinho. Né? Aí, ter uma resistência com relação à criação da sua conta, da sua autonomia, também pode ser um ponto de Sim, alerta. Entende? Então, assim, vão surgindo alertas, mas os alertas eles estão vinculados exatamente com a vontade de cercear o seu direito, de impedir que você tenha conhecimento ao que é seu por lei. Né? Se você é sim. casado, e dependendo do regime, casado em comunhão parcial, por exemplo, metade é seu, metade é dele. Isso nós estamos falando sem considerar divórcio. Mas a regra é essa: Uhum. metade é seu, metade é dele. Sim, Essa é uma regra legislativa, entende? Então, é importante que você tenha conhecimento. Se esse conhecimento é negado reiteradamente, com muita resistência, fique alerta, sabe? Procure, às vezes, ajuda, né? sim. Vamos descobrir. Outro ponto, pedido para assinatura de vários documentos. Então, todo dia chega com um documento. Hum. Assina aqui para mim. Ah, isso aqui não é nada não, só precisa da sua assinatura. Sim, quando você está casado, a gente realmente precisa da assinatura do outro cônjuge para qualquer movimentação, para venda de bens, por exemplo, né? Então, você, Mas você tem que saber o que exatamente, você tá. É tenha, seu direito. tenha conhecimento do que é que você está assinando. Tem muitos casos que mulheres assinam procurações com poderes integrais e não sabem nem como o marido está utilizando aquela procuração. Né? E aí, Entendi. quando vão ver, vai num divórcio ou vai no falecimento, os bens estavam no nome de outras pessoas. Eu acho até que eu falei no meu Instagram sobre o caso da Samara Filippo, que ela trouxe um caso Sim. muito, muito assim, importante a gente falar sobre. O caso do Belo, da Graciane, também é um caso mais recente. Que são pessoas que, quando começaram a passar pelo processo de divórcio, descobriram que o patrimônio do casal estava em nome de outra pessoa. Ou seja, não tem patrimônio. Como assim? Eu Uhum. contribuí a vida inteira, eu dei o meu dinheiro pro meu marido a vida inteira para ele administrar e a nossa casa tá no nome do irmão dele. Sabe? Então, assim, isso é importante. Em quem tá o nome da casa que a gente mora? Ah, é uma casa. Moramos no terreno do pai do meu marido. Isso é importante você saber, porque Sim. construção em terreno do sogro não divide. Entende? Uhum. Então, tudo isso é importante. Tenha conhecimento das coisas. Talvez essas informações você não vai precisar usar, né? Claro, Mas mas é importante você buscar o ter elas, né? conhecimento, exato, e tomar o cuidado com a resistência contínua, tá? Esse é o primeiro Perfeito. alerta para a violência patrimonial. Uma resistência, a negativa, o impedimento que você tenha acesso às informações que são suas por direito. Tá? Acho que Perfeito. se a gente conseguir sair daqui, que as mulheres sabendo que essa negativa não é legal, não está correta, porque o direito é dela, já é um Sim. avanço muito grande. Perfeito, Ana. Foi maravilhoso. Amei conversar com você sobre isso. Você sempre muito clara, muito cheia de informações maravilhosas e muito conciliadora, que eu acho que é muito importante para quebrar esses tabus dentro de relacionamento, que tem esse bloqueio muito grande de tanto de falar sobre dinheiro como sobre várias outras coisas. Então eu adoro a sua abordagem mediadora, porque ela consegue chegar em pessoas que estão bem intencionadas, mas que têm muitos preconceitos, têm muito machismo, não sabem lidar com esses direitos das mulheres, e a gente sabe que essas pessoas existem, né? Então, chegar nessas pessoas e fazer essa unidade familiar se entender, esse casal se entender, essa mulher acessar os direitos dela dentro ali do casamento, é muito importante também, porque a gente chega em muito mais gente do que só com esse tabu, esse bloqueio. Ah, não, advogado é só para coisa ruim. Se você está querendo falar comigo sobre isso, você está querendo divorciar. Então, acho que foi muito, muito útil. Aprendi muito, como sempre, conversando com você. Muito obrigada pela sua presença. Ai, Lu, eu que agradeço pelo convite. Eu acho que é importante, assim, até o que eu tento prestar para os meus clientes e trazer para dentro das redes sociais é uma informação de que o direito, ele é leve, ele tem que ser leve.
O direito, apesar de muitas vezes ele estar vinculado ao conflito, ao problema, ao processo, ao judiciário, ele, na verdade, pode ser muito mais leve. Até dentro de um conflito mesmo, a gente consegue resolver de uma forma mais tranquila, né? Mantendo ali o respeito entre as partes. Acho que é para isso que eu uso a minha advocacia, para trazer informação da forma mais leve e mais transparente possível, porque a informação jurídica, ela é muito truncada por conta da linguagem, né, jurídica. Então, eu tento trazer sempre essa informação de uma forma mais leve, mais tranquila possível mesmo, para conseguir acessar a maior quantidade de pessoas. E eu saio satisfeita em saber que eu consegui traduzir um tema que é muito complexo, muito polêmico, muito difícil, né, de ser abordado, de uma forma leve, que era efetivamente a minha intenção era essa. Então, muito obrigada pelo convite. Você está sempre bem-vinda, chamar sempre você para voltar. Muito bom. A Ana também está num episódio nosso da segunda temporada, então para quem não assistiu, já corre lá para ver, que também é muito bom, sobre independência financeira, que conversa muito sobre o que a gente falou aqui hoje também, né? E é isso, muito obrigada. Se você ainda não segue a gente, @aquelafeministapodcast, também segue a produtora desse conteúdo, @letsbecast, e acompanha a gente em todas as redes sociais, que estamos por aí. Eu vejo vocês na próxima quinta-feira. Tchau!